Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos, e vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Hoje o nosso texto está no capítulo 5, versículo 8, que após Jesus curando no tanque de Betesda, e ao final ele diz: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém. Então Jesus, ele cura num sábado, onde a cultura judaica não era permitida, não é permitido o trabalho no sábado, o esforço. Para termos uma ideia, não é permitido nem apertar-se o botão do elevador. Então, para a gente contextualizar com a época, então Jesus fala para ele: pegue a sua maca e vá embora. Testemunhe que, perdão, testemunhe que você foi curado. E as pessoas não estavam preocupadas ou felizes e alegres, contentes com ele, celebrando que ele estava curado. Um homem que estava há 38 anos ali sofrendo uma deficiência e não saía dali da onde ele estava e não conseguia ninguém para auxiliá-lo. E após 38 anos ele é curado por Jesus, ele conhece a Jesus ali e ele é curado. E as pessoas, ao invés de celebrarem com ele, estavam preocupados porque ele estava carregando a sua maca, onde culturalmente não podia se carregar. E muitas vezes nós estamos presos a tantas coisas que nós não conseguimos celebrar as conquistas de outras pessoas ou aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, porque nós estamos preocupados mais com algo estético ou com alguma tradição ou com algo que as pessoas possam falar. Se aquele homem que o curou, que estava nessa condição há 38 anos, falou: pegue sua maca e ande, ele não teria dúvidas do que fazer. Eu pegaria minha maca e continuaria andando, independente do que iriam achar. E essas pessoas, ao invés de celebrar, estavam mais preocupadas com a tradição deles, de não poder trabalhar ou executar o trabalho. E tem outras situações também que Jesus trabalhou no sábado, fez algo no sábado, né? Curou essa pessoa. Teve um outro dia que alimentou os seus discípulos, eles estavam passando por um campo de milho, esbugalharam ali para se alimentar. Também não era permitido culturalmente, mas Jesus veio cumprir o sábado. Então, aqui não é o momento para entrar nessa questão teológica, mas é que muitas vezes nós estamos pegos, apreendidos em situações as quais o reino é maior, o Senhor é maior do que as questões que nós estamos, e estamos mais preocupados com isso do que celebrar aquilo que Jesus tem feito em nosso meio. E muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas em discutir as diferenças do que os pontos em comum. E ao sentar à mesa, as pessoas estão mais preocupadas em falar das diferenças, acusando uns aos outros, culpando as suas ideologias, vamos colocar assim, do que buscar os pontos em comum.
e depois de ter a comunhão e poder explanar respeitosamente e educadamente os pontos de diferença para poderem ser discutidos. Você não consegue convencer ninguém impondo algo, e sim demonstrando, assim como Jesus demonstrou que ele curou o homem e depois falou: não volte a pecar, não peque mais para que algo pior não te aconteça. O que poderia ser pior do que viver 38 anos, viver uma vida toda quase sem se mexer praticamente, sem sair do lugar, viver ali aprisionado naquele tanque, aguardando uma cura, aguardando alguém auxiliá-lo. O que poderia ser pior do que isso? Não ter acesso à vida eterna com aquele que, além de poder nos curar, ele é capaz de nos salvar, nos dar uma salvação para a vida eterna onde não tem fim, diferentemente dessa vida. Então, quando nós temos esse encontro com Jesus, nós temos que ser transformados e nada mais importa do que ele, do que fazer a vontade dele. Então, não que nós vamos sair quebrando as regras do mundo, não. Até porque nós vivemos num país ou em um mundo que existem leis e as leis são para serem cumpridas também. Elas são estabelecidas, elas não vão poder passar acima das leis espirituais, mas nós temos que cumprir as leis sim. Então, nós temos que buscar ao Senhor e, como ele disse aqui, celebrar tudo isso para que ele seja glorificado, para que algo pior não nos aconteça, abandonar essa velha vida. Tem um bichinho aqui me incomodando. E viver plenamente com ele para que nada pior do que isso nos aconteça. O que ele já nos libertou, o que ele já nos curou, que pode ser pior. Tem muita coisa que pode ser piorada desde que é só nós não vivermos mais em pecado, não lutar, porque Jesus disse aqui: você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça. Não é que vai ser instantâneo, mas talvez sejam coisas que a gente nem vai perceber. Às vezes as pessoas perdem a salvação imersas no pecado e nem percebem que estão imersas ou que estão entrando numa vida pecaminosa que vão tirar a salvação. Então, existe sim coisa pior. É como uma velha máxima que diz assim: não há nada tão bom que não possa ser melhorado e não há nada tão ruim que não possa ficar pior. Então, existia uma condição de 38 anos ali de falta de vida, bem dizer, aquela condição daquele homem por 38 anos. Ainda há coisa pior, uma perda da salvação, uma perda da vida eterna. Seria muito pior do que viver uma vida assim. Então é para isso que nós temos que olhar para o preço do pecado. O preço do pecado é a vida eterna. E a vida eterna, ela não tem fim, então nós temos que buscar o acesso à vida eterna e mantê-lo, não pelo que é só a vida eterna, mas por aquele que nos dá a vida eterna, se ele é capaz de nos dar a vida eterna. Ele é o Senhor, é isso que nós temos que nos apegar a ele, o senhorio de Jesus, porque ele é tão bom que ele pode nos dar a vida eterna, ele nos dá a vida eterna, ele nos deu acesso através do seu sacrifício na cruz. Nenhum outro Deus entregou sua vida em lugar de outros. Não, não existe um Deus como o verdadeiro Deus. Só há um verdadeiro Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe, te fortaleça, que o Espírito Santo te convença todos os dias para não pecar. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até segunda.